tarde a todos. É o frio que faz vocês ficarem quietinhos? Que bom. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos dê forças para que nós possamos continuar nossa caminhada e que nesta tarde possamos receber um pouco mais de tratamento, tudo aquilo que nós necessitamos para o dia de hoje e para mais esta semana. Hoje conosco, nossa amiga, colega de profissão, Rosângela Fuso, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles, a Fé e a Caridade. A frase que trabalhamos esta semana: não pare de fazer pequenas coisas para ajudar os outros. Às vezes, estas pequenas coisas ocupam uma grande parte do coração delas. E agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida e deixe que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Emmanuel. Usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. A leitura do Evangelho, acompanhando a Débora no trecho de hoje. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido. Só tem sensações, mais instruído e purificado. Tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentido. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com um imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece, procurando todos ficar bem conectados com os amigos espirituais e pedindo a todos vocês que se encontram aqui verificar se seu celular está desligado. E conectados com estes amigos espirituais e com o mundo maior, o nosso pensamento, sentimento, chegando ao alto, primeiramente agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Vamos agradecer a este nosso Pai que nos concede este bem maior, a vida, este dia de um novo aprendizado, onde nós vivenciando algumas existências, algumas experiências, agradecemos totalmente do fundo do nosso coração. E nós vamos pedindo a este nosso Pai que neste momento
envolvendo todos nós e estes amigos espirituais, estes nossos irmãos, invisíveis aos nossos olhos físicos, mais perceptíveis aos nossos sentimentos, a nossa percepção em sentir. Estes nossos irmãos nos amparando nesta tarde, nesta noite. Alegria deste nosso encontro. E você, meu irmão, minha irmã que está distante, a esta casa, mas que também em sintonia conosco, em sintonia com os amigos espirituais, fazendo a sua conexão também, para que chuva de bênçãos caia sobre você, aonde estiver. Acredite. E quando nós falamos na palavra acreditar, nós vamos buscando uma semente dentro do nosso coração chamada esperança. Vamos ao encontro desta semente para que nós possamos sentir a força desta palavra esperança, acendendo no nosso coração a fé, esperança e fé. Esperança e fé. E quando nós pronunciamos estas duas palavras, sentimos a presença de uma palavra e a força, amor, esperança, fé e amor. E amor, vamos buscar a figura de Jesus. É Ele quem nos alimenta, nos dá forças, coragem, para termos esperança e fé em tudo aquilo que nós cremos, acreditamos, assim como nós sentimos a presença deste nosso irmão que estende as suas mãos para nos socorrer na tarde de hoje. Sabemos que muitas experiências, esta nossa existência, a causa é do passado ou do presente. E nós, assim, trazendo este nosso Mestre Jesus para dentro do nosso coração, esperança, fé, amor, Jesus. Vamos deixar que o nosso coração seja totalmente preenchido por estas palavras e sentimentos. E deste nosso coração, pulsando esperança, fé, amor e Jesus. Do nosso coração nós vamos deixar que as melhores vibrações
possa envolver esta nossa pátria. E vamos envolvendo aquele nosso familiar, nosso amigo, nosso irmão mais necessitado, envolvendo o coração dele em esperança, fé, amor, Jesus. Mentalize o seu coração até o coração destas criaturas mais necessitadas. E nós vamos assim vibrando tudo isto, colocando nas mãos destes mensageiros do alto, para que possam levar estas palavras, estes sentimentos, a estes nossos irmãos que não possuem mais o corpo físico, mas com certeza, nos lugares em que se encontram, possam receber uma luz, pois nós sabemos o quanto são necessitados, muito mais do que nós. E no encontro de todos estes sentimentos, estes corações vibrando, pulsando, se encontrando, neste instante, nós vamos entregar este coração à nossa Mãe Maria, Mãe Santíssima, em agradecimento, em respeito, em nosso amor por ela. Assim como ela também tem estes sentimentos para conosco. E depositando este grande coração em suas mãos, Mãe Maria, que seja levado para onde for necessário. E agradecemos, Pai, por estes momentos que fortalecem o nosso espírito. Pois quando nós externamos os melhores sentimentos, somos nós quem recebemos muito mais. Que a fé, a esperança, o amor, Jesus, possa habitar nosso coração por todos os dias, por todas as existências. E a você, meu irmão, minha irmã, que se encontra num leito de dor, em um local esquecido por seus familiares, creches, asilos. Procure sentir dentro do coração estas palavras e sentimentos: esperança, fé, amor, Jesus. Tudo passa nesta vida. E o que nós vamos levar é aquilo que nós vamos carregar de sentimentos. Que a paz continue a nos envolver e que a luz do amor se faça sempre presente. Que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho nossa irmã Rosângela para que ela traga a sua mensagem na tarde de hoje e leve desta casa tudo aquilo que o seu lar e toda a sua família necessita. Que assim seja.
Boa tarde a todos. Comentei com o Edson no começo, assim, né? Perguntei se eles tinham ar-condicionado aqui dentro. Porque tá um quentinho gostoso, né? Não tá um quentinho de abafado, tá um quentinho de calor humano mesmo. É o calor de cada um de nós, né? Que se reúne com o amor com o calor da espiritualidade e forma esse ambiente bom. Então é sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, né? Sobre fé e caridade. E o Edson falou uma frase, que acho que foi a frase dessa semana, que acho até que é do Emmanuel, não é? Não pare de fazer pequenas coisas para ajudar aos outros. Essas pequenas coisas ocupam uma grande parte do coração delas. Gente, que coisa mais linda, né? Percebe? É justamente isso que eu queria enfocar, né? O quanto algumas coisas são muito simples para nós, às vezes difíceis, mas tem muitas coisas que são muito simples, mas que para o outro tem uma representatividade tão grande. A caridade, ela está ligada a quê? Ao amor do Pai. Quando perguntaram para Jesus, né, qual era o maior mandamento, o que ele disse? Amarás, Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então, ama o próximo como você se ama e como você ama a Deus. Tem gente que nem se ama, né? Mas vamos começar a corrigir por aí. Nós temos que nos amar, nós somos a criação de Deus. Nós somos filhos de Deus, só que nós somos todos irmãos. Então, aquele que está lá no presídio é nosso irmão, aquele que está passando frio na rua é nosso irmão. E aquele que está lá dentro de casa também, às vezes esquentando a nossa moringa, ele também é nosso irmão. Seja lá qual é o papel que ele esteja fazendo dentro dessa família, né, de hoje, essa família social. Mas eles são nossos irmãos. E o que é que nós fazemos por ele? Quando a gente fala de caridade, imediatamente vem à mente o quê? Esmola, doação, né? Essa é uma caridade, perfeito. Porque vivemos num mundo material. Então nós temos irmãos que estão com fome, que estão com frio. E essa é um auxílio material que é importante. Mas tem gente que se vangloria demais por realizar uma caridade material, né? Ah, porque eu dei uma blusa, né? Eu comprei um convite para a noite da pizza, eu fui lá no bazar da Seara e comprei umas coisinhas para ajudar. Ótimo, isso tudo ajuda. É verdade, é necessário porque precisamos de coisas materiais para conduzir a nossa vida. Só que às vezes tem alguns irmãos nossos que estão precisando muito mais do que uma blusa, ou muito menos, né? Às vezes o que vai aquecer realmente o nosso coração em alguns momentos não é um agasalho, mas é um abraço, é um sorriso, é um ouvido, né? É uma esperança, é uma palavra de otimismo. Então essa caridade, que é a caridade espiritual, desarma completamente quando nós pensamos assim, que tem muita gente que diz, né? Ah, mas eu não ajudo porque eu não tenho condição. Eu, né, mal consigo pagar as minhas contas. Mas a caridade espiritual, ela está dentro de todos nós. Eu tenho uma conhecida que já está num outro plano, mas ela desencarnou bem idosa, devia ter uns 90 anos já. E até os últimos dias da vida dela, ela morava num sítio, né, longe assim de tudo, afastado das coisas, assim de proximidade de uma loja, de um centro. Ela não tinha máquina de costura, mas ela queria ajudar. Então ela fazia diariamente pagãozinhos, essas blusinhas de bebê costurados à mão, né? E não simplesmente costurados, ela bordava todos as golinhas, sabe aquela coisa de vó? Se vocês vissem os pagãozinhos que ela fazia, era uma coisa assim de emocionar. Na casa dela, com os paninhos que ela tinha, com as linhas que ela tinha. Então, assim, o que essa mulher gastava? Algum tempo, algum material, mas muito mais uma amorosidade, uma misericórdia, um respeito ao próximo. Então, quando a gente diz caridade, nós temos que ampliar essa ideia de caridade.
A caridade ela é dividida, ela pode ser feita de 3 maneiras, né? Com o pensamento, com as palavras e com a ação. Então, quando a espiritual, né? Porque a material é outro esquema. Mas na espiritual, quando que eu faço a caridade de pensamento? Quando eu vibro por alguém, quando eu vibro pela minha pátria, quando eu vibro pelo meu país, quando eu vibro pelos meus governantes. Ah, meu Deus do céu, quem consegue vibrar para o governante? Difícil, mas é um exercício que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque esses governantes também têm pai, têm mãe, têm irmão, deve ter uma pessoa que ama, talvez tenha filhos. Né? Então, eles são nossos irmãos que, infelizmente, escolheram, muitas vezes, né, nem sempre, caminhos errados. Então, nós temos sim que vibrar por ele. Vocês já imaginaram a vibração negativa que essas pessoas recebem? Essas vibrações negativas, esse nosso senso crítico, esse nosso julgamento, ajuda esses políticos, essas pessoas desonestas? Não, ao contrário, só prejudica. E se prejudica, nós também somos prejudicados, porque eles que governam, eles que tomam decisões. Então, vamos parar um pouquinho, né, quando nós formos fazer nossas vibrações, nossas orações, e vibrar pelo nosso país de verdade. E vibrar por esses governantes, pelas pessoas que têm o poder de decisão. Ontem eu encontrei uma pessoa, ela diz assim, você viu aquele WhatsApp que eu te mandei, falando das 10 piores coisas do nosso país? Eu falei, não. Né, cara de sonsa, assim, não. Aí ela fez assim, eu acho que eu não vou mais te mandar o WhatsApp, porque você não leu o que eu te mando. Eu falei, então vamos ser sinceros, não me mande falando mal do meu país, porque eu realmente não vou ler. Gente, é disso que nós estamos precisando? Que alguém venha apontar quais são as coisas ruins do nosso país? Ou vamos mudar? O que nós estamos precisando? De pessoas que venham apontar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos erros? Não. Né? A gente já sabe o suficiente, já está bom, já, né, já passou do limite, aliás. Vamos pensar em coisas boas, vamos manter a alegria de viver e a esperança. Né, que o Edson falou perfeito ali, as 4 palavrinhas, esperança, fé. Nós estamos perdendo a esperança no ser humano, no nosso país, nos governantes. Que isso? Estamos abandonando o jogo na metade? Estamos no primeiro tempo ainda, gente. Né? Então, quando perguntam lá, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, o que é caridade? Ele diz, indulgência para com todos. Benevolência, indulgência aos erros, benevolência para com todos. Então, o que ele diz? Olha o seu semelhante com os olhos do amor, com os olhos do perdão. Não tente ficar julgando, porque vamos combinar que nós somos bons para botar o dedinho assim, né? Você, teu defeito, falei, era isso. Né? Isso, gente, é catedrático. Vamos inverter. Que nós sejamos bons em olhar o lado bom do outro, em perceber o que o outro faz de certo, porque o que faz de errado não precisa. Vamos olhar os outros, os nossos semelhantes, o semelhante lá de longe, que está lá em cima, ou aquele que está do nosso lado, com os olhos do perdão. Porque outra coisa que no Livro dos Espíritos diz que caridade também é perdão para com todos. Jesus, quando tinha aquela multidão de gente, ele não julgava ninguém, ao contrário. Né? Ele disse o que para a adúltera? Aquele que tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Porque ele sabia que todo mundo ali tinha. Nós que estamos aqui, assim, tudo com essa carinha de anjo, não temos pecados? Temos. A gente acorda algum dia dizendo assim, hoje eu vou sacanear alguém. Né? Hoje eu vou fazer o mal. Alguém acorda assim? Ai, que bom, graças a Deus. Né? Então não estamos tão ruim assim. Ninguém acorda assim, gente. Nós sempre acordamos pensando, né? Se a gente não pensa, mas nós temos a melhor das boas intenções. Só que de boa intenção o umbral está cheio. Então, mesmo nós não acordarmos com o propósito de fazermos bobagens, erros, de magoar alguém, a gente não magoa? A gente não erra? Ou vocês não, só eu?
Não, pelo amor de Deus, gente, vocês estão comigo, não estão? A gente ainda faz bobagem. A gente ainda fala coisa e diz assim, puxa, mas por que eu falei aquilo? Precisava ter sido grossa desse jeito. Precisava ter feito aquilo. Né? Não podia ter dado um pouco mais de atenção para aquela criatura. Não é assim? Por que nós fazemos isso? Paulo diz assim, ainda não faço todo o bem que queria, mas ainda faço o mal que não gostaria. É a nossa cara. Né? Eu queria acordar de manhã e só vibrar amor, 24 horas por dia. Até dormindo vibrar amor, mas não consigo. Também desço desta manca, também, né, me desarmonizo às vezes. Porque somos espíritos imperfeitos caminhando, tentando melhorar. Então, se nós entendemos as nossas imperfeições, por que eu não entendo a do outro? Então, vamos olhar para o nosso semelhante com caridade, com olhos do amor, com os olhos da compaixão, da aceitação, com os olhos do perdão. Porque a caridade está ligada à amorosidade. E essa amorosidade que o Pai espera de cada um de nós. Que nós não sejamos perfeitos o dia todo, mas o Pai entende essas nossas dificuldades, mas que nós sejamos o melhor a cada instante. E esse é o nosso exercício diário. Né? Então, quando a frase diz assim, sabe aquela pequenina coisa que você faz? O que é aquela pequenina coisa? É um pouquinho mais de paciência, é um pouquinho mais de ouvido. Sabe aquele idoso lá em casa que conta 10 vezes a mesma história? Vocês já viram isso? Então, escute. Porque quando a gente era criança, a gente também queria ver 10 vezes a mesma historinha. Não queria? Queria ouvir 10 vezes o mesmo filminho na TV. Ou queria ouvir 10 vezes o mesmo caso. Então, tiveram paciência conosco, vamos ter. Ah, não, mas comigo não tinham paciência. Vamos fazer a diferença. Porque nós não queremos que o mundo seja diferente. Então, essa diferença tem que começar dentro de nós. Então, vamos vibrar amor pelas pessoas, vamos vibrar paciência, vamos vibrar compaixão, vamos vibrar saúde. Né? Visualizando as pessoas dentro da nossa mente, incluindo cada um deles nas nossas orações. Então, essa é a caridade do pensamento. E isso abrange, né, tudo. Todos nós podemos vibrar, para todo mundo nós podemos vibrar coisas boas. E a caridade da palavra. Essas vezes a gente, né, escorrega para o lado errado. Que nós possamos dizer coisas boas. Está numa rodinha, todo mundo metendo o pau numa situação? Não, fala, gente, né, a gente não sabe se é exatamente assim. Vamos olhar para o outro lado. Né, porque todo mundo tem um lado difícil e um lado bom. Então, vamos fortalecer o lado bom. Ah, mas aquilo ali é fato, é uma fofoca. Não participe. A caridade através da palavra pode ser feita por um conselho, por uma oração. Ah, mas conselho, ninguém gosta de conselho, mas é bom. Né? Falar o que eu acho é benevolente. Não no sentido de, eu estou certo, eu sei tudo, não. Né? Eu acho isso. Agora, o outro tem direito de ouvir e acatar ou não. É isso que nós temos que entender. Não quer dizer que eu vou dizer uma coisa e o outro vai atender. Mas eu posso dizer sim o que eu acho. Às vezes a gente diz assim, dos meus filhos, eu desisti. Não, aquilo eu não falo mais. Está errado. Nós temos que falar sim. Não importa se ele tenha 50, 60, ou 30, ou 18. Nós temos que falar. Porque nós recebemos os filhos para colocá-los no caminho do bem. E quando é que nós colocamos eles no caminho do bem? A qualquer dia. Ou talvez, né, só em outra encarnação. Mas nós não podemos desistir nunca. O nosso papel é passar uma mensagem de amor, uma mensagem do bem. O que mais que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um trabalho voluntário. Tem pesquisas que mostram comprovadamente, através de acompanhamento com pessoas, que quem faz trabalho voluntário
rotineiramente, eu não estou dizendo ir no asilo uma vez por ano, tá, gente? Muito legal ir no asilo uma vez por ano, mas é pouco, né? Mas aquele que faz trabalho voluntário regularmente, ele adoece menos, ele controla melhor o seu estresse. Olha que maravilha, controlar estresse. É sonho de consumo de todo mundo. Então, faça um trabalho voluntário. Sabe por quê? Porque quando nós enxugamos a lágrima do outro, nós não temos tempo para ver a nossa. A gente até se esquece da nossa dor. E tem mais. Estudos também mostram que aquele que faz trabalho voluntário frequentemente, ele tem menos sintomas de doenças. Então, menos dores, precisa tomar menos medicamento, tem mais paciência, tem mais amorosidade, tem mais compaixão. Por quê? Porque está exercitando isso a cada instante. Né? Se eu faço um trabalho voluntário, eu não posso chegar lá estressado, xingando, nervosa. Não é? Eu tenho que me acalmar, refletir, respirar fundo e ir lá fazer o meu melhor. E isso é um treino que de tanto treinar vai virar minha rotina. Olha que maravilha. Não é? Eu vou aprender a viver assim. Tem gente que diz assim, quando a gente vai para o centro, a gente põe a máscara do espírita. Mas talvez de tanto colocar a máscara do espírita, né, do bom samaritano, a gente acaba se tornando um deles. Porque isso, novamente, é um exercício. Eu sempre brinco, e talvez já tenha dito isso para vocês, que quando a gente pega uma criança, dá uma bola para ela e manda ela chutar, ela vai lá e chuta, igual. Você fala, nossa, esse menino joga bem, vai ser um craque. Ele vai ser um craque? Gente, é para acordar. Vai ser um craque? Às vezes, né? Não é certeza absoluta. Por quê? Se ele nunca mais vê uma bola, ele não vai ser craque de jeito nenhum. Ele só vai ser um craque, por mais talento que ele seja, se ele tiver oportunidade de treinar, né? De jogar, nem que for uma bola no fundo da casa. Percebe? Então, todos os talentos, a amorosidade, a compaixão estão dentro de nós. Nós precisamos treinar isso tudo para que isso faça parte da nossa rotina, para que isso faça parte do nosso ser, para que isso saia espontaneamente nas nossas atitudes. E a caridade, que é o terceiro tipo, que é a da ação. É aquela de fazer algo verdadeiramente. Então, fazer um trabalho voluntário, fazer uma visita a um amigo, fazer uma visita a um doente, fazer um telefonema para uma pessoa que você sabe que está num momento difícil, dar um abraço numa pessoa, né? Fazer coisas materiais para doar para alguém. Então, nós sempre podemos fazer alguma coisa. E, acima de tudo, a caridade para as pessoas que estão mais próximos de nós também. Porque, às vezes, a gente faz muito para fora, né, para os outros. Porque dos outros eu não vejo os defeitos. E para os que estão próximos, né, da nossa família, aquele é uma pessoa... Não, mas aquele ali é difícil. Né? Não, você está falando assim porque você não mora lá em casa. Não, mas eu moro na minha, que também é difícil. Então, todos os lares têm as dificuldades. Por quê? Porque aquelas pessoas que convivem conosco, eles não estão ali ao acaso. Provavelmente outras, né, como disse o Edson, muitas das nossas dificuldades não são de agora. Trazemos de outros momentos, ou são dessa vida mesmo. Mas as dificuldades estão ali presentes para que sejam sanadas. Então, como é que nós estamos tratando as pessoas junto, bem próximas a nós? Tem gente que vai toda semana lá na creche, levar brinquedo para as crianças, visitar o asilo, cantar para os idosos. E para os seus idosos? E para os velhinhos que estão perto de você? E para as crianças que estão lá em casa? A gente tem a mesma paciência, a mesma amorosidade? Então, a caridade da ação, às vezes, é sentar no sofá e ouvir aquela conversa. Né? É dar um abraço, é pegar a sua criança e brincar com ela, e ouvir o que ela tem para dizer para você, conversar com aquela faxineira, com aquela funcionária,
que nunca diz nada, mas às vezes está triste, está precisando falar, está precisando, né, simplesmente de um ouvido. Então, todas essas atitudes são de caridade. A caridade que o Pai espera de nós, que Paulo de Tarso colocou como sendo mais importante que a fé. Porque ele diz, né, que nós podemos ter muita fé, aquela que transporta montanhas daqui para colar. Mas se nós não tivermos caridade, nós seremos como aquele sino que faz uma barulheira danada, né? Quando a gente bate, mas o que ele produz? Nada. Que nós podemos ser conhecedores de toda a doutrina, de todas as doutrinas, de todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Se nós não praticarmos tudo aquilo através da caridade, nada seremos. Paulo disse isso. E a caridade verdadeira, ela não precisa ser colocado, né, divulgado. Hoje não, essa semana eu vi a história de não vou me lembrar de um nome, de um polonês que salvou 669 crianças na época do nazismo. Ele ajudou essas crianças, né, na fase pós-nazista, a encontrar um lar. Então, depois que a família, né, tinha sido morta nos campos de concentração, ele catava cada uma dessas crianças e fazia como um planejamento de adoção, dando um novo lar para essas crianças que tinham ficado órfãs pelo nazismo. E ele não comentou com ninguém, nem a esposa dele sabia o que ele tinha feito. Diz que só quando ele já estava bem velhinho que ela descobriu, entre as coisas dele, um álbum com o nome de cada criança, com a foto de cada uma delas e com as famílias que tinham adotados, tudo registrado num livro. Então, nem a esposa sabia o que ele tinha feito. Jesus diz que o que a gente faz aqui na Terra, se eu receber o aplauso e o agradecimento aqui, eu não tenho mais nada para receber lá em cima. Porque as glórias não são daqui. Eu não tenho o que fazer para o meu vizinho ver, né, para o meu amigo ver, para a minha família ver, para o centro. Eu tenho que fazer em retribuição a Deus, para agradar o meu Pai que está no céu. Como reconhecimento dos ensinamentos de Jesus, que somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, eu tenho que tratar cada um deles com carinho, com amorosidade. Não, mas é que ele me sacaneou, né? Ele fez aquilo. Se eu revidar, se eu for como ele, eu serei, já estou dizendo, eu sou como ele. Então, como é que eu posso achar que ele é um encardido na vida se eu estou fazendo igual? Eu sou tanto quanto. Não, nós temos que ter atitudes que sirvam de exemplo. Exemplo para sermos melhores. Porque o melhor me faz bem. Quando eu estou dirigindo no trânsito e dou passagem para alguém, né, sou gentil de alguma maneira, eu vou contribuir para o outro, mas a alegria está dentro de mim. Aquilo vai completar o meu espírito. Maria de Magdala, ela tem uma história muito bonita. E ela, quando foi buscar Jesus, quando ela conheceu as palavras de Jesus, ela se encantou. E ela queria muito conhecer Jesus, chegar perto dele. Mas ela se achava não merecedora, por ser pecadora. Porque ela tinha todos os homens aos seus pés, ela usufruía de riqueza, de bons tratos, mas ela dizia que aquilo tudo não preenchia o seu coração, não preenchia o seu espírito. Aquilo era uma maneira de levar a vida, mas que ela não sentia a alegria de viver. E quando ela escutou as palavras de Jesus, os ensinamentos do Mestre, pela primeira vez o seu coração se alegrou. O seu espírito se alegrou e ela queria chegar perto dele. Se encheu de coragem porque ela tinha medo, porque as pessoas a apontavam na rua, as pessoas, né, não gostavam dela por ela ter uma vida diferente.
mas ela se encheu de coragem e foi até Jesus. Quando ela chegou, né, encontrou o mestre, ela já chegou dizendo assim: eu sou pecadora. Não sei se sou merecedora que Deus me perdoe, né, que Deus me aceite. Jesus diz assim: Deus aceita a todos nós, porque todos somos filhos de Deus. Então, não existe julgamento para Deus. É aquela passagem que Maria joga o perfume nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. E aí ela conversando com Jesus e ele dizendo a ela que ela tinha que seguir o caminho dela, tinha que deixar as coisas mundanas e seguir o que o seu coração dizia. E aí ele disse para ela que ela tinha que se orgulhar de ser uma mulher, perante as reclamações dela, que os homens a criticavam, a usavam, abusavam dela. E ele diz: não, mas mulher é um ser especial, porque a mulher dá à luz, a mulher, né, gera a vida. Aí ela ficou mais triste ainda, porque ela não poderia gerar, ela era estéril. E Jesus disse: mas quem é a maior das mães? Aquela que cuida do seu filho carnal ou aquela que cuida de todos os seus irmãos como filhos? Maria saiu dali mais animada com uma nova proposta de vida. E ela começou, ela encontrou na cidade um grupo de leprosos que estavam buscando também a Jesus, mas todos fechavam a porta, ninguém nem dava explicação para esse grupo. E ela sentou com eles numa praça, debaixo de uma árvore, e começou a falar os ensinamentos do Mestre Jesus que ela tinha acesso, que ela já sabia. A maneira como ele falava do amor. E esses leprosos, apesar de toda a dor, todo o sofrimento que eles tinham, eles se alegraram, né, por alguns instantes. E ela, percebendo que aquilo era uma oportunidade de caridade, de redenção, de vida, de proposta de vida, quando as autoridades vieram expulsando aqueles leprosos ali da praça, eles então foram para Jerusalém, no Vale dos Leprosos, que era uma região separada para que eles não tivessem contato com as pessoas sadias, né, não leprosos. E ela foi junto com eles e ficou ali vivendo. E toda a tarde ela sentava com essas criaturas adoecidas, à beira da morte, muitas vezes, e falava, ficava ali narrando os ensinamentos do Mestre Jesus. É claro que ela mudou a vida de todas essas criaturas, né, porque apesar da dor que eles sentiam, da rejeição e do desprezo, uma alegria maior surgia dentro de cada um deles. O coraçãozinho deles se enchia de alegria, de perceber que eles tinham acesso àquilo que eles queriam, que eram os ensinamentos do Mestre Jesus, e a amorosidade daquela criatura, que abraçava e beijava todos eles como se fossem todas pessoas sadias. O que eu queria que a gente ficasse como na nossa memória, como com essa história de Maria de Magdala. Às vezes a gente não sabe o que fazer para o outro, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir uma luz, porque caridade, ela tem inúmeras definições, inúmeras maneiras. Às vezes, chegar em casa e abraçar as pessoas que estão lá nos esperando, as pessoas que propiciaram a nossa vinda até aqui, aquelas pessoas que nos aguardam, que nós vamos fazer comida para eles, que nós vamos conversar um pouquinho com eles, que a gente faça de uma maneira caridosa, que a gente faça colocando amor nas nossas atitudes. Esse é a verdadeira caridade que o Pai espera de nós. Lembrando que aquele gesto muito pequenininho, simplesmente às vezes de contar até 10 e não responder aquilo que a gente gostaria de dizer, refletir um pouquinho, já é uma grande caridade. Quando Jesus estava prestes a ser levado pelos guardas, os discípulos começaram a ficar assustados. Eles falavam: mestre, como vai ser quando você não estiver mais aqui entre a gente? Como seremos reconhecidos? Vamos usar alguma roupa especial, algum símbolo, né? Alguma maneira diferente? Jesus diz: não. Ninguém vai usar roupa especial, ninguém vai usar marca nenhuma.
Vós sereis reconhecidos como meus discípulos pela maneira como amardes uns aos outros. Então, Jesus disse que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus pelo amor que tivermos um pelos outros. Então, vamos respirar fundo quando a gente estiver sem paciência, quando a gente estiver intolerante, quando a gente estiver irritado, né? E vamos tentar trabalhar a caridade nos nossos pequenos detalhes, nas nossas pequenas atitudes, no nosso dia a dia, desde o dia que acordarmos, desde o momento que acordarmos de manhã e recebermos o grande presente da vida, que é estarmos vivos. Vamos respirar fundo, vamos dizer um bom dia com alegria, né? Vamos passar para o outro um pessimismo, um otimismo, uma esperança, como disse o Edson, né? Esperança baseado no amor de Jesus. Deus não largou ninguém no Marapuca, Deus não jogou a gente e se vira aí, não, Ele está sempre nos amparando. A nossa parte é acreditarmos, é termos fé, é termos a certeza que esse Criador nos ama incondicionalmente, independente de sermos certos, errados, justos ou injustos. Ele nos ama, e Ele conhece as nossas dificuldades, os nossos limites e as nossas lutas diárias. Mas o que Ele quer é que a gente arregace as mangas e faça o nosso melhor, com alegria, com otimismo, com a certeza de que nós temos que passar hoje. Amanhã é um outro dia, fazendo o nosso melhor, semeando amor, semeando a alegria de viver. É isso que o Pai espera de cada um de nós. Que Jesus esteja com todos vocês. Agradecemos, Rosângela, por estar aqui esta tarde conosco. Palestrante de sexta-feira, Célia Salmazo, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles, e trabalhadora aqui da nossa casa, A Causa das Aflições. Sexta-feira que vem, palestrante Hélio Delanós, e da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e o tema Assistência Espiritual durante o Sono. Ficha 56, orientação, está aqui. Orientação, ficha OR 56. Bom, rapidamente as nossas orientações. Lembrando vocês que alguns perguntaram, né? Nós tivemos problema com a gravação, com a transmissão, na verdade, ao vivo na quarta-feira, mas já foi colocado. Quando acontece isso de não entrar a gravação ao vivo, nós gravamos, né? E aí depois jogamos para o Face. Então já está lá no Face, tá bom? Se isso acontecer, não hoje, né? Hoje foi tranquilo, transmissão ao vivo. Então, quando acontecer isso, porque às vezes as pessoas ficam perguntando, né, onde está a palestra, então, se acontecer, né, a transmissão não ao vivo, a gente coloca depois para vocês, tá bom? As nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, fazendo a sua prece, fazendo a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, e fazendo ligação com a casa também. É importante você já pela manhã, na sua prece, fazer a ligação com a casa. Os mentores já aqui preparando esse ambiente, preparando, né, tudo, e já também com seu pensamento, você já recebendo uma assistência. Ao chegar na casa, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação também, relatar o que te trouxe a casa, o como se encontram, né, se estão melhores, se não estão. Em seguida, nós fazemos a leitura do Evangelho, fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando sequência à palestra de 30 minutos. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuamos com os nossos trabalhos. Tratamento PA ficha rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental.
Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, né? Peça aos mentores que possam trabalhar seus pensamentos e sentimentos, e em seguida receberá uma água, beba esta água, guarde alguns minutos, e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é o tratamento para o seu físico, encaminhado para esse tratamento aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água, beba esta água, guarde alguns minutos ainda, e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha a nível de uma prevenção de uma doença, poderá aí, desenvolver. Ao entrar na sala, por gentileza, não deixe a sua ficha aqui fora, e lá dentro entregue ao trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Vamos entrar com bastante fé, com esperança, né, amor, e deixar que os mentores possam atuar. Após o seu atendimento, veja se está bem, será encaminhado até a porta, onde receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, e depois poderá retornar para o seu lar. Chegando em casa hoje, né, respeite aí o seu corpo, se você sentir sono, alguma coisa, fique tranquilo, né? E à noite, antes de você deitar, faça a sua prece, peça a leitura do Evangelho, peça a Dr. Bezerra de Menezes e a equipe Dr. Hans, ambos estão aqui à frente, que possam dar continuidade no seu tratamento. Todos que passaram por PA, PO e CR e aqueles que não vieram e que estão em seus lares, hospitais, enfim, outros lugares, continuarão a receber o tratamento espiritual. Então nós pedimos que todos coloquem uma água para ser fluidificada. Esta água eles vão colocar o remédio ali para você, e você deverá beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando mais um recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe médica da matéria, e eles estarão dando toda a assistência, ok? Lembrando sempre, não vamos vir aqui para tentar receber, né, um tratamento ou algo, vamos vir confiantes, né? Vamos crer para ver e não ver para crer. Programa da Rádio Semeando a Boa Nova, AM 1570, o tema Convivendo com a Deficiência Física e Intelectual. Convidada Hilda Doreto. A Hilda também faz palestra sempre aqui, né, com a gente. Então a Hilda vai estar na rádio amanhã, todos os sábados, sempre um tema, né? O programa Semeando a Boa Nova. Ou você coloca lá no Google, né? Coloca Rádio ABC, e você escuta ao vivo, faz a sua pergunta, se desejar, eles respondem no ar e você concorre a um livro. Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes e com fé. Usa a paciência e a tolerância, vive a própria vida e deixe que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. É uma frase facinha da gente trabalhar. Facinho, facinho. Né? Ninguém vai precisar trabalhar. Paciência e tolerância. E viva a própria vida e deixe que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Vamos cuidar da nossa vida, deixa o outro cuidar da vida dele. Hã? Estão falando, sexta que vem haverá jogo, né, do Brasil, de manhã, às 9 horas. Brasil ganhando, Brasil perdendo, nós estamos aqui. Vamos ter fé, esperança, amor e Jesus, paciência e tolerância. Estaremos aqui. Aqueles que
quiserem assistir o jogo, assista de manhã e depois vem aqui, né, receber o tratamento. Tá bom? Mas, por favor, venham tranquilos, não venham tão agitados. Não tem lembrado? Tá bom. Ela está me pedindo aqui uma biografia que eu fiz, que tem lá no nosso site, mas que tem muita gente está pedindo. É uma biografia que eu fiz de 1420. Imagina, é de 2000, acho que é de 2000 que eu fiz aquela biografia, mas tem umas cópias aí. Depois eu pego mais e coloco lá junto com as frases, né, que a gente tem, as preces lá no fundo, tá bom? Como tudo começou, alguma história, né? Quando eu tem no site, né? No site também tem. Então, www.searadasfraternidades.org.br. Mas depois tem algumas pessoas que não acessam, depois eu pego então e semana que vem eu deixo lá para vocês, tá bom? Como? Demorou? Mas não estava sabendo, minha filha. Isso aí já passou, né? Já foi muito tempo. Mas tá, tem certo, tem gente que está chegando agora. Ok, eu vou então depois pegar. 2001? Foi 2001? Então. Foi uma coisa muito rápida que eu quis passar o aniversário na Seara e aí num final de semana, acho que foi num sábado e domingo, eu fiz aquilo muito rápido e entreguei para o pessoal que foi lá na comemoração dos 40 anos. De 15 anos atrás, então. De 15 anos atrás. Bom tratamento a todos vocês. Obrigado.